Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, começando para você mais um Desenho de Notícias nesta quinta-feira. Antes de começar, eu quero pedir para você deixar, se você gostar, o like nesse vídeo, se inscrever no canal Revolução Industrial Brasileira e lembrar para você, que já acompanha o meu trabalho aqui, que amanhã, sexta, 4 da tarde, eu estarei ao vivo no tradicional e famoso Ao Vivo com Fausto Oliveira, toda sexta, 4 da tarde, neste canal. Vamos ao assunto. O assunto de hoje é o jabuti. Não o jabuti, a versão terrestre da tartaruga, mas o jabuti, aquele que, conhecido dessa maneira no Brasil, representa malversações de projetos de lei. O que eu quero dizer com isso? Quando alguma autoridade desta república coloca dentro de um projeto de lei, dentro de uma proposta de emenda constitucional, alguma coisa, uma redação que, uma vez aprovada, não tem muito a ver com o corpo legal que se quer aprovar, mas muda alguma coisa de interesse daquele que colocou o jabuti lá dentro. Na prática, qual é o jabuti que a gente vai discutir? É o da PEC emergencial. A PEC emergencial você já deve estar aí vendo nos jornais. Eu vou colocar um artigo aqui embaixo que relaciona muito bem aquilo que eu quero comentar. É a PEC, ou seja, a proposta de emenda constitucional, que pretende criar o financiamento para a prorrogação do auxílio emergencial para as pessoas necessitadas em função da pandemia. Como todo mundo sabe, isso é necessário, precisa acontecer. Porém, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes colocou um jabuti horroroso, um jabuti monstruoso, dentro da PEC emergencial, qual seja uma redação que muda um artigo da Constituição que fala sobre o BNDES. Você já vê que não tem muito a ver uma coisa com a outra, e que, mudando a redação do artigo da Constituição que coloca no BNDES a responsabilidade de financiar o desenvolvimento econômico e social, desfinancia o BNDES. Hoje, o BNDES tem apenas uma fonte de financiamento constitucional, ou seja, vinculada no orçamento, qual seja o PIS/PASEP. Então, o recolhimento do PIS/PASEP, 28% deles, se eu não me engano, são repassados ao BNDES como financiamento regular do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para que ele exerça a sua atividade, qual seja ela, a de financiar com projetos de longo prazo, assumindo riscos que a banca comercial não assume, empresas brasileiras que tenham a missão de sofisticar a base produtiva do país, garantindo melhores empregos, melhores salários, mais sofisticação tecnológica para a produção nacional, melhores exportações, etc, etc, etc. Então, o que acontece? O BNDES está correndo risco, com uma PEC emergencial que não tem nada a ver com o BNDES, de simplesmente ficar desfinanciado. Uma vez desfinanciado, ele vai deixar de ser capaz de cumprir a sua função constitucional. Portanto, o que o Paulo Guedes está fazendo, metendo um jabuti pavoroso dentro da PEC emergencial, é, mais uma vez, diga-se de passagem, tentar assassinar o BNDES. Paulo Guedes tentou fazer a mesma coisa na reforma da Previdência, meteu lá um jabuti que dizia basicamente a mesma coisa. E isso foi rejeitado pelo Congresso Nacional. Por isso eu faço desde já um apelo, vocês que têm contato aí com as lives do presidente da República ou que tenham contatos com políticos do Congresso Nacional, que participem dessas interações, que eu mesmo não tenho, recomendo que façam pressão para que os políticos que estão lá, parlamentares que vão analisar a proposta de emenda constitucional emergencial, que eles atentem e retirem do texto essa excrescência que desfinancia o BNDES num corpo legal que nada tem a ver com o BNDES. Pois muito bem, dito isso, eu vou comentar então um artigo, né? Desenho de notícias é para comentar a imprensa, então vamos comentar a imprensa. Só que dessa vez não criticamente, porque como que por milagre apareceu um artigo logo onde na Folha de São Paulo dizendo que tudo o que precisa ser dito a respeito de BNDES. O BNDES, esse artigo vai estar publicado aí com o link já aberto para você poder ler, vem sendo dilapidado desde 2016, desde o governo do Michel Temer, quando começaram a se fazer transformações na sua estrutura de capital e na maneira como ele opera. Então vamos lá. O BNDES sofreu o primeiro grande golpe quando ele teve certos empréstimos do Tesouro Nacional a ele cobrados com antecipação. Isso sangrou o caixa do BNDES e vem sangrando ainda.
Então o banco já ficou com uma perna quebrada. Além do mais, o banco que podia oferecer, né, taxas de juros previsíveis, calculadas, fixas, de acordo com um planejamento estratégico, como era a taxa de juros de longo prazo, chamada TJLP, teve o seu grande instrumento de financiamento facilitado ao capital nacional dificultado, transformado numa taxa que, no final das contas, varia de acordo com a valorização dos títulos do governo no mercado, chamada TLP. Parece que muda apenas uma letra, mas mudou toda uma regra de financiamento público ao desenvolvimento. Com isso, o banco acabou perdendo força na comparação com os demais bancos de mercado e, portanto, ele acaba sendo forçado a operar como se um banco de mercado fosse. Ocorre que, afinal de contas, as prerrogativas, as missões institucionais do BNDES não são as de banco de mercado, não são as de banco comercial, são as de banco de desenvolvimento. Financiando com taxa como essa a TLP hoje em dia, ele tem dificuldade de tomar o risco e o prazo necessários para tipos de projetos que apenas bancos de desenvolvimento podem assumir. E aí, agora, só restou ao banco o financiamento vinculado do PIS/PASEP. E é exatamente este financiamento vinculado constitucionalmente do PIS/PASEP, que, aliás, já havia sido reduzido no ano passado, se eu não me engano, ou 2019, na verdade, pelo atual governo, pela equipe econômica do Paulo Guedes, tinha sido reduzido de 40% do PIS/PASEP para 28%, agora querem que extermine, querem que acabe. Muito bem, então assim, as coisas precisamos pensar muito bem. Por isso, eu novamente digo aqui, acho que é necessário criar um desses pequenos movimentos digitais aí, em que a gente, de alguma maneira, faça os políticos perceberem que é necessário manter o financiamento vinculado do BNDES, inclusive porque, na realidade, a PEC emergencial nada tem a ver com o BNDES, ou seja, é de fato um jabuti. É uma imoralidade que tenta se transformar em legal através de meios imorais, algo típico de República de Bananas, como só ia acontecer com esse pobre país. E por que o BNDES é importante? Você talvez esteja se perguntando, por que isto aí seria ruim? Afinal, ele não é um cabide de empregos? Afinal, ele não é a caixa preta do BNDES? Ele não é um antro de corrupção? Muito bem. Eu até pretendo abordar esse assunto amanhã em mais profundidade em função de um artigo que saiu recentemente falando sobre patrimonialismo, e aí a sexta-feira eu acredito que seja um bom dia para a gente abordar isso, até porque tem a live e a gente pode conversar um pouco mais. Porém, eu quero responder essas coisas muito rapidamente para terminar o Desenho de Notícias da seguinte maneira. Primeiramente, o BNDES é muito importante sim ao Brasil, historicamente, independente das coisas que possam ter acontecido fora dele, com o dinheiro que ele emprestou. Porque sim, houve coisas que aconteceram fora dele, com o dinheiro que ele emprestou, e essas coisas precisavam naturalmente ser apuradas, e aí o eterno argumento de, o Brasil não separou CNPJs de CPFs, acabou penalizando empresas, e a penalização das empresas acabou criando clima de suspeita para dentro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, quando, depois que o atual governo foi fazer a tal da investigação da caixa preta do BNDES, o que encontrou? Nada. Rigorosamente nada. Não encontraram nada no BNDES. O BNDES sempre funcionou muito bem e com lisura. Não havia escândalos dentro do BNDES. O que havia era mau uso dos financiamentos que ele concedia a empresas, e isso de fato houve, e dentro dessa investigação não houve a separação clássica que se faz no mundo inteiro entre diretores executivos e empresas. Aqui misturou-se tudo e se derrubaram as empresas, se derrubaram junto as pessoas e o banco acabou pagando um preço moral por isso, que agora é usado naturalmente para aquilo que é o interesse da banca internacional, que é que o Brasil não tenha um Banco Nacional de Desenvolvimento, que o Brasil não tenha um banco de fomento, porque bancos de fomento criam independência para os países em desenvolvimento, ainda mais quando eles são bem financiados. Então é a quem interessa o esvaziamento financeiro do BNDES. E aí a terceira coisa que eu queria falar é que o BNDES, ao longo de sua história, eu já vi isso em palestras e sei de informações, ele tem uma correspondência. Os gráficos de gastos do BNDES junto à economia nacional são praticamente iguais aos gráficos de crescimento. O BNDES, conforme despende mais, conforme concede mais empréstimos, mais a economia brasileira cresce. Os gráficos são coincidentes, eu vi isso em palestras do próprio BNDES. Quando os financiamentos do BNDES caem, como caíram
desde o final de 2015 início de 2016, a economia brasileira também cai. E isso tem sido assim ao longo da história brasileira. Por quê? Porque é da conformação da economia moderna brasileira, de 1930 para cá, mas eu digo principalmente a partir de 1950, anos 50 para cá, que é quando o banco é criado, é uma característica do DNA da economia brasileira o aproveitamento do financiamento público com vantagens em relação ao financiamento de mercado para o estabelecimento de projetos de longo prazo. Sem esse financiamento de projetos de longo prazo, não haveria Companhia Siderúrgica Nacional, não haveria Gerdau, não haveria WEG, não haveria Embraer, não teria havido as grandes companhias aéreas brasileiras que compraram ou não compraram aviões da Embraer, não importa, mas também não teria havido Varig, não teria havido Gol, não teria havido Latam, não teria havido nada disso, não teria havido Odebrecht. Por que não? Porque vocês acham que eu, depois de elogiar o Ernesto Geisel ontem, vou ter vergonha de falar da Odebrecht? Não teria havido Odebrecht. Que é uma pena que hoje esteja reduzida a uma fração do seu tamanho, porque ela deveria ter pago pelos crimes que cometeu na pessoa física de seus donos, de seus proprietários e diretores, jamais na pessoa jurídica da empresa, jamais. A Alemanha não faz isso, os Estados Unidos não faz isso. Por que o Brasil tem que fazer isso? Ora, porque o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro são associados às pessoas lá do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, como isso já está para lá de comprovado, e aí fizeram um verdadeiro conluio, no final das contas, para exterminar essa capacidade produtiva. E junto vem toda uma novela que quer atacar a soberania do Brasil, e atacar a soberania do Brasil significa atacar o BNDES. O BNDES é um poderoso instrumento de formação de independência capitalista para o Brasil. Sem ele, vai ficar muito mais difícil, muito mais difícil. Então, assim, eu sei que alguns de vocês têm alguma ilusão a respeito de que nesse momento da nossa história o governo está construindo alguma coisa nova, de que estamos limpando o terreno para que algo novo surja. Eu deixo a vocês a minha opinião. Não está. A minha opinião é, eu discordo disso com plenitude. Não acredito nessa ideia. Qualquer limpeza que estiver sendo feita no Brasil, destruindo os instrumentos que podem criar o futuro, ora, é na verdade uma autossabotagem. Não haverá futuro, não haverá desenvolvimento sem esses instrumentos. Então é preciso, a partir de agora, evitar que por essa maneira sorrateira, criminosa, bandida, uma maneira bandida, que é o jabuti da PEC emergencial, que o ministro Paulo Guedes consiga o seu objetivo de servir a banca internacional e acabe com o BNDES. Então, pessoal, esse foi o Desenho de Notícias de hoje, quinta-feira. Eu peço a você que, então, novamente, participe dessa mobilização, seja você de direita ou de esquerda, não importa, o desenvolvimento do Brasil está acima disso. Acima disso. Então que você pressione aí o seu deputado, ligue para lá, passe um e-mail, procure eles nas redes sociais. Se você tem estômago para isso, vai lá na live do presidente, que ele parece que faz todo dia, e fala sobre isso. Diga, olha só, eu não aceito o fim do BNDES, então a PEC emergencial não é para tratar disso, por favor, retirem o jabuti da PEC emergencial que fala do BNDES, tá bom? Obrigado, pessoal, até amanhã no Desenho de Notícias e na live das 4 horas.